Boa tarde. Daremos início agora, então, aos trabalhos doutrinários do Centro Espírita Allan Kardec, de modo virtual. E hoje falaremos sobre o capítulo sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 10 e 11, o homem no mundo. Mas antes de iniciarmos a conversa, a palestra de hoje, faremos a leitura de um trecho do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que fala assim: o grande futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus. Está em João, capítulo 18, versículo 36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo determinado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quanto ao Mestre, asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno dos problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro de luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiante para o grande futuro. Palavras de Emmanuel. Então, que possamos, cada um no seu lar, no seu momento de reflexão, elevar nossos pensamentos a Deus e pedir em prece: Senhor Jesus, benfeitores espirituais que dirigem esse trabalho, pedimos que nos auxilie na exposição do dia de hoje e que, Senhor, deposite a sua paz no coração de cada ser deste planeta, seres encarnados e desencarnados,
que todos, Senhor, somos sequiosos de Tua luz, do Teu amparo, do Teu amor, e sabemos que somente Tu, Mestre Jesus, é o caminho para a redenção, o caminho para o Pai. Nesse sentimento fraterno, de agradecimento por mais um dia de existência nesse planeta, mais um dia encarnado entre os familiares, entre as pessoas que nos rodeiam, daremos início à conversa sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, o homem no mundo, ele nos traz uma reflexão muito interessante em relação à nossa função aqui, né? E nos fala assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consistai neles, demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles quem chamais, a fim de que, entrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Isso nos faz refletir sobre o que pedimos e o que fazemos. Oramos, pedimos aos céus auxílio ao próximo, à nossa família, mas temos que estar receptivos a essa resposta que vem dos céus. Temos que estar receptivos com pensamentos elevados, pois sabemos que nos afinizamos de acordo com a nossa vibração, de acordo com os nossos pensamentos. E se elevamos nossos pensamentos aos céus para ter contato com os benfeitores, com o nosso anjo de guarda, né, para termos uma resposta do plano crístico, devemos elevar o nosso pensamento. Devemos filtrar aquilo que a gente fala, que a gente faz. Nesse momento que estamos vivendo de comoção mundial, ainda vemos muito julgamento, muita discórdia, divisão, acusações, quando o momento é para que possamos refletir sobre a nossa posição no mundo, sobre o que estamos pedindo e o que estamos fazendo, e o que estamos entregando ao próximo. Então, devemos vigiar os nossos pensamentos, aproveitar os tempos para leitura, para aprendizado, mas devemos nos colocar em prece sempre, mas temos que estar com os pensamentos elevados para que possamos receber essa resposta, receber esse amparo da espiritualidade. Pois se fizermos as orações de boca, mas o coração não estiver conectado, como teremos esse acolhimento da espiritualidade? A responsabilidade está em nossas mãos, né? E uma coisa muito importante, né, que continua no capítulo é: não julgueis. Todavia,
porque o julgamento é algo que nós não temos condições de fazer. Nós mal temos conhecimento de quem somos. Nós temos um conhecimento daquilo que estamos vivendo nesse momento. Mas aquilo que a gente fez lá atrás, que o véu do esquecimento nos permitiu iniciar uma nova existência sem aquele peso na consciência. Quem diz que nós não tivemos atos muito piores ou deploráveis em relação aos atos que nós julgamos hoje? Nós não temos condições de julgar ninguém. E Cristo já dizia, né, que quem com a espada fere, com a espada será ferido. A gente, né, em outras passagens fala a mesma coisa sobre o julgamento. Então, se nós julgamos o outro, seremos julgados da mesma maneira. Estamos preparados para esse julgamento? É isso que queremos para nós? Cabe a reflexão de entendermos as diferenças entre as pessoas, mas não cabe julgar as pessoas, as atitudes. Sempre que possamos auxiliar alguém, auxiliaremos. Nos cabe dar um conselho, auxiliar aquele que ainda não tem o conhecimento que nós temos. E assim como aquele que tem muito mais conhecimento que nós, nos dá os conselhos para que possamos aprender com eles. Essa é a nossa sociedade. Nós estamos aqui entre espíritos de várias classes, de várias categorias, de várias evoluções espirituais. Somos diferentes. E isso é o que nos permite aprender, é isso que nos permite burilar, é isso que nos permite compreender as coisas como elas são. Quando olhamos um irmão cometendo um erro, lembramos que muitas vezes cometemos o mesmo erro. Então, se tivermos a oportunidade de auxiliar, que auxiliamos. Mas não devemos julgar. O julgamento não deve estar no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos. E se não tiver como auxiliar o irmão por não ter acesso ou por não querer escutar, ore. A oração é um bálsamo a qualquer um. Às vezes, a melhor maneira de ajudar alguém. E continuando nessa conversa, ele fala que, né, o Evangelho fala assim: somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Devemos trabalhar incessantemente, agir para o nosso bem, para nos transformar, a fim de que um dia alcançaremos o reino dos céus. E nos trabalhando dia a dia, nos auxiliando, nos melhorando, a nossa atitude serve de exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Assim como a atitude daqueles que se esforçam mais do que nós, ou que têm muito mais conhecimento que nós, nos auxiliam. Sempre precisamos de referências. E quais as referências que vamos escolher? Já diz
no Livro dos Espíritos que o ser mais perfeito que já encarnou nesse mundo foi Jesus. Existe outro guia que possamos seguir? Há 2000 anos, o cristianismo caminha para a evolução do ser humano. Não queremos nós, em uma única existência, mudar o planeta. Mas podemos, com as nossas atitudes, nos mudar e nos mudando, melhorando a cada um de nós, o mundo será melhor. Os nossos filhos são criados com os nossos exemplos. Nós somos responsáveis pelo nosso lar, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pelo nosso país. O nosso país é uma soma de todos nós que moramos aqui. O planeta é uma soma dos espíritos encarnados no planeta. Então é a responsabilidade de todos nós vivermos em comunidade, auxiliando um ao outro para a evolução. Pois hoje estou aqui, amanhã posso desencarnar e voltarei. Essa é a lei. E qual é o planeta, o mundo que eu quero encontrar quando eu voltar? Qual o planeta, o mundo que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos? Então é isso que devemos pensar, refletir sobre as nossas atitudes. E tem uma parte importante que fala assim: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Não tem escapatória, precisamos do convívio das pessoas. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ansejo de praticá-las. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Então, se nós não vivemos em comunidade, se nós não paramos para auxiliar o próximo e permitir que o próximo nos auxilie, nossa caminhada se torna mais longa, mais penosa. Quando achamos que o simples fato de levantarmos todos os dias, orarmos aos céus e agradecer a Deus, mas quando saímos do portão, sequer olhamos para o vizinho, se não temos empatia com mais ninguém, achando que somente dobrando os joelhos e elevando os pensamentos ao céu estaríamos salvos, não é isso que diz a lei. Cristo quer que nos auxiliemos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Deve te amar primeiro, tem que ter amor próprio. A gente não consegue dar aquilo que não tem. Então nos amamos a Deus acima de nós mesmos, acima de tudo, e amamos ao nosso próximo. Então, que possamos ser caridosos no cumprimento, auxiliando com o alimento físico, o alimento espiritual. Que possamos ser todos os dias pessoas melhores, porque se nós formos nos cobrarmos por melhores todos os dias, as pessoas à nossa volta serão melhores. Vemos muita gente
lamentando, lamentando. E a situação é triste, é preocupante, mas ao mesmo tempo, se pararmos para olhar, quanta gente que está dedicando o seu trabalho em auxílio ao próximo. Quantas empresas que há pouco tempo atrás a gente só se via falar em lucros, estão fazendo doações de máscaras, de álcool, de insumos, de alimentos. É para isso que estamos vivendo, para aprender a viver em comunidade e em saber que o que eu esbanjo na minha mesa faz falta na mesa do próximo. Mas no mesmo capítulo ainda fala da questão dos gozos materiais. Deus não é contra que possamos ter uma boa casa, um bom carro, se tudo isso for conquistado com o suor do nosso rosto, com um trabalho honesto, porque sabemos que todas as riquezas do mundo não são do homem, são de Deus. E Deus nos permite possuir essas riquezas. Às vezes a maior riqueza é um prato de arroz e feijão na mesa, mas sem ele não viveríamos. Então que possamos, ao amanhecer do dia, elevar os pensamentos a Deus, agradecer uma nova oportunidade de renascimento, agradecer a oportunidade do trabalho ou pedir auxílio para conseguir o trabalho. E ao final do dia, agradecer os ganhos ou agradecer a oportunidade de mais um dia de experiência no trabalho, na busca dele. E se Deus nos provê muitos recursos, a responsabilidade é maior. Não que tenhamos que sair doando tudo, distribuindo, mas com os recursos vem às vezes a empresa, os funcionários, e nos cabe refletir que esse montante, se estiver em nossa posse, ele não deve ficar criando um mofo num banco. Temos que auxiliar a comunidade através do nosso trabalho, do nosso investimento. É para isso que serve a riqueza. Para auxiliar a todos. Dar trabalho é caridade. Às vezes um auxílio, a esmola, auxilia, é necessário naquele momento. Mas se puder dar um emprego para alguém, esse irmão vai ter satisfação de estar recebendo dinheiro com o suor do próprio rosto. Isso é caridade, pois não vai ter a vergonha de ter que pedir. Quantas vezes um irmão nos bate a janela do carro e nós nem olhamos para saber quem é, só dizemos, não temos. Às vezes esse irmão quer só um bom dia, uma boa tarde. O estômago dele deve estar com fome. Se tiver como auxiliar, auxiliamos. Mas se não tivermos como auxiliar no momento, ergamos os olhos. Porque hoje é ele. E quem diz que numa próxima não pode ser uma expiação ou uma prova para nós? A lei divina é infalível. E
E entrando na parte de vivermos em sociedade, né, de cuidarmos da nossa evolução espiritual, não podemos esquecer desse corpo que nos sustenta. Devemos cuidar desse corpo assim como cuidamos da nossa alma, pois esse corpo é a ferramenta que nos permite ter contato com as outras pessoas. É a ferramenta que nos permite vivenciar a existência. E quanto mais cuidarmos desse corpo, dessa casa que abriga o nosso espírito, mais tempo ele há de durar. Então, mais tempo teremos para executar a obra, aquilo que nos foi confiado por Deus. Pois cada um de nós tem um motivo para estar aqui, cada um de nós tem uma missão a cumprir. E não importa o tamanho da missão, ela é muito valiosa aos olhos de Deus. Então, cuidamos do nosso corpo, cuidamos do nosso espírito, para que eles caminhem juntos. O flagelar o corpo como um ato de penitência não vai te auxiliar. Deves exigir isso no aprendizado do teu espírito, te colocando à prova, porque sabemos que a vida é como uma escola, onde nos primeiros anos temos as matérias mais fáceis e as provas mais fáceis. À medida que vamos evoluindo, aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, as provas se tornam mais difíceis. Mas à medida que vamos compreendendo a necessidade do estudo, do aprendizado e da evolução, a prova mesmo difícil, ela vem, mas ela é superada. Agora, se nós não nos prepararmos para ela, fica mais complicado de passar. E se nós tivermos uma prova e não conseguimos superar, podemos ter certeza que voltaremos para repetir a mesma caminhada até o momento de conseguirmos completar essa prova. Temos muito a refletir, a aprender, e eu indico que possam fazer a leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura na íntegra, e os itens 10 e 11, que é o que nós estamos falando hoje, eles nos dizem muito sobre o momento atual. O momento em que devemos estender as mãos, auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Sabemos que muitos terão dificuldades maiores do que outros, mas se Deus permitiu que isso acontecesse, porque nem todos os males são desígnios de Deus, mas às vezes Deus permite que isso aconteça para que possamos refletir, para que possamos aprender, para que possamos evoluir. Façamos nós a reflexão de cada dia, a fim de levar amor, levar paz, levar esperança.
e como vivemos em sociedade, devemos seguir as leis da sociedade. Se temos que usar a máscara, vamos usar a máscara. É um respeito ao próximo e conosco mesmo. Se uma determinada categoria de trabalho não pode iniciar as atividades, não devemos iniciar. Se outras vão com o auxílio do governo reduzida, vamos seguir o que o governo diz, pois seguimos as leis de Deus e nesse momento que estamos em sociedade, devemos seguir as leis da nossa sociedade. Eu acho que já temos conteúdo para refletir. Agradeço a todos que estiveram presentes nesse momento, desejando muita paz, muito amor. E aqueles que, por motivos, forem assistir após essa palestra, também o meu carinho, minha gratidão, e que a espiritualidade possa nos amparar nesse momento, nos dar forças. E importante é que nós tenhamos o pensamento elevado a fim de escutarmos as intuições necessárias para a caminhada rumo à luz. Vamos aproveitar então fazer a prece para encerramento dos trabalhos de hoje, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, nesse momento de amparo para a espiritualidade maior, rogamos a Tua bênção, Senhor, para o nosso planeta Terra, que possamos, dentro de cada coração, plantar um pouco de amor, sermos mais caridosos conosco mesmo, com a nossa família e com aqueles que estão à nossa volta, aprendendo dia a dia na convivência com os irmãos. Senhor, derramai sobre todas as pessoas desse planeta e esses que estão assistindo as suas energias de paz, de amor, e sigamos a nossa senda de aprendizado ao Teu lado, Mestre. Muito obrigado pelo momento e pela doutrina espírita que nos permite raciocinar sobre a fé, sobre os ensinamentos do Mestre e sobre a nossa missão aqui nesse planeta. Tenhamos todos uma boa tarde e amanhã às 20 horas, quinta-feira, palestra novamente no Facebook do SEAC Allan Kardec. Obrigado.